Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos começar o nosso culto aí dentro de 5 minutinhos, tá, gente? Enquanto isso, vamos escutando aí algumas musiquinhas aí pra gente poder dar uma harmonizada, né? A gente sempre coloca aí alguns temas aí pra gente poder relaxar e já ir entrando na sintonia da prece, né? Então a gente vai deixar os próximos 5 minutos aí, né? Uma musiquinha aí para nos ajudar, né, a entrar aí nessa vibração do culto, na vibração, na energia, né? Nós estamos precisando aí muito, né, de boas vibrações, de boas energias. Vamos iniciar o culto em 5 minutos, tá, pessoal? Enquanto isso, a gente vai harmonizando aí com a musiquinha aí do time da Vanessa, né, pedindo aí a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine. Então quem quiser pegar uma garrafinha de água, se preparando, né, fiquem à vontade aí, viu, meus amigos? Ser limpo, ser justo.
Pessoal, boa tarde, né? Quase boa noite, né? Nós vamos começar o nosso culto dessa noite, né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Estamos iniciando, né, o nosso culto do Evangelho no Lar. Deixa eu só fechar o som aqui, né? Porque às vezes a gente esquece aí, deixa o som aberto, né? Fica dando uma reverbação no som. Então, pessoal, a gente vai iniciar o nosso culto de hoje, né? Todos os domingos a gente está aí fazendo o culto do Evangelho. E o culto do Evangelho, ele é, acima de tudo, persistência, né, meus amigos? O culto do Evangelho, acima de tudo, ele é compromisso assumido, né? E como os amigos espirituais sempre falam pra gente, a gente tem aquele propósito de persistir no dia e no horário, né? A implantação do culto do Evangelho no lar, ele se torna muitas vezes difícil, porque a gente tem uma certa dificuldade, né, de ter ali aquele comprometimento ali dioturno ali, né? Então a gente às vezes desanima, começa, para, né? Então o importante é a gente se esforçar, né, para a gente manter aí a frequência do culto, tá? A gente fala assim porque a gente nota, né, muito que às vezes alguns participam, outros não, outros vão, outros voltam, né? Então a gente percebe às vezes que a gente tem uma certa dificuldade com isso. Mas é esse mesmo, né, o objetivo, né? A gente sabe que importa acender a luz, né? Como diriam aí os nossos queridos irmãos do mundo maior, né? Importa a gente abrir portas, importa a gente colocar aí o nosso coração, né? Junto com a espiritualidade amiga. Lembrando, né, pessoal, que o culto do Evangelho no Lar é um momento que a gente tira, né, na nossa semana para poder entrar em contato, né, com o Evangelho e com as lições do Evangelho para o nosso dia a dia. Né? Tudo aquilo que sai aqui quando a gente abre o Evangelho, quando a gente faz a leitura, né, são as dicas que a espiritualidade estão dando para a gente sobre aquilo que a gente vai precisar de trabalhar durante a semana. Né? Normalmente eles dão, na primeira leitura, né, que é a leitura do Evangelho em si, eles dão a dica do que a gente precisa trabalhar, e depois, né, nas leituras que vão sendo subsequentes, né, o como fazer. Né? Então é sempre interessante que, mesmo abrindo de maneira aleatória, né, os textos ali que a gente vai lendo, eles se casam. Né? É como se um conversasse com o outro, não importando, né, a obra, porque a gente sabe que tem, né, um envolvimento da espiritualidade ali por trás daquilo. Né, gente? A gente sabe que a espiritualidade está ali trabalhando, né, essas energias, essas vibrações, né? E aí nós vamos dando seguimento, tá? Vamos começar, né? A gente sempre começa com a nossa prece, né? E depois a gente passa lá o videozinho para as crianças e depois a gente vai fazendo as leituras, tá bom? Então vamos lá fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração, a nossa mente. Pedir a Jesus que neste momento possa nos envolver com seu amor e com sua paz, para que possamos juntos estabelecer um clima de fraternidade e de amor, caminhar, aprender, oferecer aquilo que temos de melhor, para que as mãos do Cristo multipliquem os nossos ideais e o nosso desejo do bem. Mestre amigo, abençoa cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Favorece o nosso estudo e ilumina a nossa jornada. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, como sempre, estamos aí dando início, né, ao nosso culto do Evangelho, né? Tem 2 semanas que pediu o seu Pix. Nossa, depois a gente olha isso, Raquel. Né? É lá para as doações do Francisco de Assis, né? Na hora que terminar aqui, eu te mando, tá? Você me manda lá no celular, tá bom, amiga? Desculpa. Então a gente vai começar, né, com o nosso vídeo que a gente sempre passa para as crianças, né? A gente está estudando junto aí com os pequenos o livro Pai Nosso, né? Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e de autoria do espírito de Meimei, né? Para quem não conhece, Meimei, né, é uma moça que viveu aqui na cidade de Belo Horizonte, né? Ela morreu muito jovem, né? Ela recém-casada, né?
E ela desencarnou lá na década de 40 ou 50, uma coisa assim, eu não sei muito bem a história dela, apesar de estar pertinho aqui, né? E ela volta para trazer algumas mensagens, normalmente vinculado com a questão das crianças, né? A Meimei Speak trabalha muito com evangelização infantil, né? Então, assim, ela traz muito esse tipo de conteúdo, tá? E aí o pessoal pegou, né, essa obra da Meimei e fez, né, uns videozinhos para evangelização infantil. Então, como a gente sabe que tem famílias que trazem crianças para participar do culto, né, para assistir, a gente sempre coloca o videozinho da Meimei no início para a gente poder, né, tirar algo para os pequenos, né? E lembrar, né, gente, não existe conceito espiritual que não sirva para a gente, né? Então, os conceitos que estão lá no videozinho, lá, mesmo com aparência infantil, eles podem falar profundamente, até porque vem da espiritualidade, né? Eles não são bobos, né? Os espíritos eles colocam determinados conceitos ali em linguagens mais simples, mas o objetivo é atingir todos nós. Então que a gente possa também absorver aí, né, a mensagem aí do videozinho, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que normalmente eu uso o Instagram aqui para mostrar também. O efeito da cólera. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou um dia aos pés de Jesus e lhe confessou estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que ele tinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Por maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo, sentindo-se curado, e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz, quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Isso aí, né, pessoal? Nessa primeira lição aí, né, para os nossos pequenos. Marcela, você tá muito. Tá. Desculpa aí, gente. Eu sempre esqueço de abrir esse microfone bendito aqui do Jitsi. Tô falando, né, gente, que nessa primeira lição aí a gente tá vendo o efeito do perdão, né? O companheiro lá que pede o perdão e que não consegue perdoar por sua vez, né? Que se torna escravo aí da raiva, da cólera, né, da impaciência. Né? Isso aí, quando a gente pensa, né, é um videozinho para criança, né, mas a gente vê que, né, nós somos muitas vezes esse companheiro aí, né, que está sempre pedindo desculpa, está sempre pedindo perdão,
né? Mas quando alguém nos ofende por nossa vez, a gente, né, não deixa de massacrar, de cobrar ali, né? Solução, né, imediata, né? A gente não deixa de cobrar o erro imediato do nosso companheiro, né? Então a gente pega essa questão né, da Meimei aí, né? Que ela traz para os pequenos, que a gente possa guardar para a gente, né? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu trouxe uma música que chama-se Canção do Perdão, do Marcos Viana. No final do culto, na hora que acabar, eu vou colocar a música, tá? Pra gente fazer junto com a nossa irradiação, tá bom? Porque ela é tão bonita que eu acho que ela vale, né, para as crianças, mas serve para todo mundo, tá bom, gente? Então nós vamos colocar lá no final. Vamos dar continuidade, né, com a nossa leitura da nossa tarde aí, né? Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre abre aqui de maneira aleatória. Gente, quem não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode abrir o Evangelho da Bíblia mesmo, tá? Funciona tão bem ou melhor, né? O Evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, de João, né? Eu só não recomendo muito fazer o culto do Evangelho lá com o Antigo Testamento, tá? Porque o Antigo Testamento ele é mais, né? Ele tem um conteúdo mais de estudo, mais filosófico ali, não é tão, né? E o objetivo é ser culto do Evangelho, né? Então nós temos que voltar a focar no Cristo, tá? Então quem não tiver o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que comenta passagens do Evangelho, né, o livro não é um outro Evangelho, sim um comentário que a espiritualidade faz em cima dos textos do Evangelho, né? Então a gente pega mesmo da Bíblia, né? Pega lá o Novo Testamento e abre e faz uma leitura, principalmente ali dos 4 Evangelhos ali, bateu em Mateus, Lucas, João, Marcos ali, pode ir tranquilo. Tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, ver o que os amigos espirituais trazem para nós aí depois desse videozinho. Olha, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Interessante. Indissolubilidade do casamento. Item, cadê o número? Voltei aqui. Tá. Item 4. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza, né? O Kardec está perguntando aqui, os espíritos, né? Sobre se não precisa ter casamento mais, né? Não, é a resposta. Meu amigo da moto passa aqui todo dia. Não importa o que eu estiver fazendo, ele vai passar aqui. Deus abençoe. Né? Não, certamente a lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses da família, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem ainda que vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos, e eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá enfim os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultam das uniões contraídas tendo em vista unicamente os interesses da matéria. E se perguntará um dia se não é mais humano, mais carinhoso, mais moral unir indissoluvelmente ao outro seres que não podem viver juntos do que lhes dar liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das reuniões e uniões irregulares. O que ele está falando aqui, né, gente? Vamos lembrar, né, que quando a gente lê aqui, os espíritos e o Kardec conversando no século XIX, né? 1865, 1866, 68, né? Então, assim, tem quase, né, tem mais de 2 séculos, né, praticamente, né, já está chegando aí, né, 150 anos aí já bateu, né, vai dar 2 séculos daqui a pouco. Então, o que isso traz para a gente aqui? Eles estão falando o seguinte, né, que as relações sociais do casamento são importantes, né, mas não deve chegar ao ponto que elas escravizem as pessoas. Por quê? Porque, né, existem situações que os nossos preconceitos, as nossas dificuldades ainda nos tornam, né, difíceis, né? Então, assim, a nossa sociedade, ele está falando da sociedade dele lá daquela época, né? Que tinha muito preconceito contra o divórcio, contra a separação. Imagina, se hoje ainda tem, né? Imagina a época do Kardec,
né? E o que eles estão dizendo? Que o que importa nem sempre é manter amarrado ali um grupo de pessoas, né, que muitas vezes não tem mais sintonia, não tem mais afinidade, não tem amor, né, que muitas vezes até se casam, né, levados ali por ilusões materiais, né, eu vou casar porque ela é rica, ou ele é rico, né, ou ele é bonito, ou ela é bonita. Então ali quando a beleza acaba, quando o Diego vai embora, né, a relação azeda, porque ela está baseada, né, na superficialidade. Então, né, quando ele fala né, que o casamento é indissolúvel, vamos lembrar, gente, o que é casamento? Né? Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, né, da década de 30, que ele fala assim, ó, o casamento é a união estável entre dois seres que se amam. Olha que frase fantástica do Emmanuel. Isso na década de 30, gente, década de 40, ali, 30, 40, né? Ou seja, quase 100 anos atrás. Né? E olha a frase, casamento, união estável entre dois seres que se amam. Ele não fala de papel, ele não fala da condição sexual das pessoas, dos seres que se amam, são dois seres. Ele não fala que é um homem ou uma mulher. Tá? Até porque, do ponto de vista espiritual, né, o espírito não tem sexo. Então hoje eu envergo a condição masculina, amanhã eu posso envergar a feminina e vice-versa, e isso aqui é apenas uma contingência da minha caminhada evolutiva. Né? Uma ferramenta de crescimento espiritual. Eu estar na condição masculina hoje é uma ferramenta. Eu estar na condição feminina vai ser uma outra ferramenta. Então tudo é para o meu crescimento. Né? E quando a gente pensa nisso, nós vamos percebendo, né, que as verdadeiras reuniões ou uniões afetivas, né, são as uniões do amor. Né, e baseadas no amor, na afinidade, no entendimento, na compreensão. E não nos compete julgar, né, as dores e dificuldades de quem quer que seja nos campos do afeto. E isso é extremamente consolador. Né? E até os espíritos falam para Kardec, olha, à medida que a gente for evoluindo, que a humanidade for crescendo, né, e eles falam isso lá no século XIX, né, nós estamos no século XXI, né, esses preconceitos, né, em vários aspectos, né, a mulher não pode ficar sozinha, né, a mulher tem que aceitar tudo, o homem não pode separar porque ele abandona, ou vice-versa, ou, né, esses preconceitos vão desaparecendo quando nós vamos começar a perceber que o que existem são almas, são seres que precisam de cuidado, de afeto, de carinho, né, e que a relação conjugal ela é algo que também é uma experiência de crescimento, de aprimoramento para cada um de nós. Né? Então a gente fica com essa reflexão aí, né? Porque em verdade não se separa o que Deus uniu, mas o que Deus uniu? É o ritual exterior do ser humano ou os corações? Né? Então eu posso estar com meu coração unido a seres que estão lá no mundo espiritual, como meu coração está unido hoje, né? E está de muito tempo, né? Aliás, né? Com a minha companheira aqui encarnada, né? Mas o coração dela também está unido com uma série de seres, né, que constituem a história espiritual dela. Né? Como ela faz parte da minha, eu faço parte da dela, e outros seres fazem parte da nossa. Né? E esses seres vêm como filhos, como irmãos, como amigos, como espíritos protetores, né? E os papéis e a ordem, né, da estrutura familiar se modifica, mas o amor que nos une é o mesmo. Né? Então hoje a gente pode ser marido e mulher, amanhã nós podemos ser irmãos, filhos de um dos nossos filhos. Depois a gente pode ser, não sei, a gente pode ser pai e filho, mãe e filha, né? Irmãs, irmãos, amigos, namorados, amantes. E o que importa não é a forma, o que importa é a essência daquele companheirismo, daquele amor, né? E isso é a verdadeira união espiritual indissolúvel. Porque ela ultrapassa, ela transforma e ela vai além, até muitas vezes, da existência física, né? Porque existem muitos espíritos que só eles desencarnar e separam, vai cada um para o mundo espiritual, né? Cada um para uma região diferente, porque eles não têm afinidade nenhuma, eles não têm construção de afeto nenhuma. Né? Eles estão ali juntos como que obrigados, ali como que presos numa mesma gaiola. Né? Então, são coisas para a gente poder refletir, né? Então vamos lá, né, gente? A gente está falando aí, né? Então a espiritualidade está dando uma dica pra gente trabalhar a nossa afetividade, o nosso amor, né? As nossas companhias, né? Valorizar aqueles que nós amamos, que estão aqui do nosso lado muitas vezes, né? Meninos, vocês leem para nós, por favor? Oi, Marcelo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Nós vamos ler sim. Boa noite. Nós vamos continuar aqui no Fonte Viva por Emmanuel.
Eu abri aqui aleatoriamente no capítulo 177. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostra de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a alegria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma em infatigável. Amalhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão reveladora da morte, e possuirás não tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Eu achei legal que durante a leitura do próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né, a gente estava falando sobre isso, sobre um relacionamento que é construído nas bases carnais de beleza, de prosperidade, de riqueza, mas que aqui vem falando como que nada disso importa, como que a gente precisa construir o nosso interior, construir nossa riqueza moral, nossa consciência, a gente precisa começar a perceber isso nas nossas relações e trazer esse enriquecimento para todas as relações que a gente tem com todas as pessoas e levar esse respeito a todo mundo. Que é assim que a gente vai conseguir o nosso tesouro de consciência, que a gente vai conseguir com que a gente conquiste riquezas que sejam imateriais, que sejam voltadas para o lado espiritual, né? Que nós consigamos crescer o nosso espírito. É verdade. Verdade, né? É interessante que quando a gente vê, né, igual você está falando aí, né, sobre essa questão dos valores, né, os reais valores, né, e os reais valores dentro do casamento, dentro da união, né. O casamento para mim é o que o Emmanuel fala, tá, gente? É a união estável entre dois seres que se amam. Não importa se eu assinei um papel, né? Importa o que eu assinei aqui no meu coração, né? Eu sou casado no cartório, essa coisa toda, tá? Mas isso não significaria nada se não houvesse dentro de mim, né, o respeito, o carinho, né, pela companheira aí que Jesus mandou, né, que eu ganho muito mais do que ela, né. Mas assim, quando a gente entende esses valores espirituais, né, e quando a gente percebe, né, que o amor está muito além do exterior, né, da plástica, né, como diriam os amigos nossos, a gente começa a crescer espiritualmente, né, e relacionamento afetivo é acima de tudo o que compreender, silenciar, né, muitas vezes entender, né, é renúncia, né, é gostar do outro com os defeitos que ele tem, né, não ser cego pro defeito do outro, é olhar pro defeito do outro e falar assim, tudo bem, mas eu gosto de você do mesmo jeito, te amo do mesmo jeito, né. Claro que a gente sabe que tem defeitos e defeitos, né, gente? Uma pessoa criminosa, uma coisa, né, que vai num nível aí, você tem que ser um espírito iluminado para amar, né? Mas assim, aquelas coisas do cotidiano que todos nós temos de dificuldade, né? Então a gente, né, se saber suportar, né? E acima de tudo saber aceitar, né? Porque o ser humano ele quer ser aceito, né? O Lucas sempre fala isso comigo. Ele fala assim que quando ele sai aí para visitar as pessoas, nos tratamentos, essas coisas todas, né? Ele fala assim que duas questões são muito fortes. A gente estava na reunião mediúnica ontem
E enquanto a reunião estava acontecendo lá no Francisco, a gente ficou lá embrulhando presente lá à tarde inteira. Chegamos lá depois do almoço, ficamos até de noite, né, por causa da reunião mediúnica, que hoje nós voltamos para lá, ficamos a manhã inteira lá também, né, embrulhando os presentes do Universo dos Sonhos, né, que todo mundo ajudou aí, que a gente vai entregar dia 18 de dezembro. E aí, durante a reunião ontem, ele falou isso pra gente. Ele falou, na verdade, ele falou pra mim, eu que tava lá desdobrado lá, né? E ele falou assim, olha, a grande dificuldade do ser humano é a depressão. E a depressão nasce muitas vezes da dificuldade que nós temos de sermos aceitos, de aceitar uns aos outros, né? E a gente precisa ser aceito, a gente precisa ser amado, né? A gente precisa ser... como é que a gente fala? A gente precisa receber colo, né? Por isso que o consolar, instruir é tão importante no culto do Evangelho no Lar. Né, gente? Vamos sair daqui consolados, com a certeza que nós somos amados da maneira que nós somos. Né? E vamos aprender a amar sem julgar, sem exigir, né? Sem querer que o outro se transforme naquilo que eu quero. Né? Porque o outro é o melhor momento que ele tem, o outro é aquilo que ele dá conta de ser. Né? Como eu sou aquilo que eu dou conta de ser. Né, gente? Então a gente vai... passar agora para a nossa parte da irradiação, tá? Quem quiser algum nome, quiser colocar algum nome aí, né? A gente vai colocar aqui, né? E vai ler os nomes, né? Da irradiação, e depois nós vamos colocar a canção do perdão do Marcos Viana, né? Que é outro artista abençoado de Jesus aí, né? Todos os méritos aí, né? Pela obra aí, né? A gente sempre tem que dar, né? Porque é o justo. Então a gente pede aí, quem quiser colocar nome, né, do pessoal, a gente vai fazer a prece, vai fazer a irradiação, né? Quem tiver aí a garrafinha de água guardada aí, coloca aí. Hoje nós não vamos ter, tá, o estudo que a gente faz no domingo à noite, né? Por um motivo muito simples, eu estou muito cansado, eu estou muito... eu não estou dando conta, entendeu, gente? Então eu peço desculpa, hoje eu vou dar uma descansada, né? Porque... às vezes a gente, né, principalmente quando muito esforço físico lá do trabalho presente, muita coisa, sem presente para separar por pessoa, por nome, né, ainda bem que a Ednessa vai fazer isso tudo, eu mal atrapalho, né? Então assim, hoje a gente não vai fazer o estudo, mas vai ficar aí na vibração, tá? E quarta-feira nós temos o nosso estudo de mediunidade, quem está participando com a gente aí, tá bom? Então eu já peço desculpa aí a todos aí, mas a gente tem que ser sincero, né? Então se a gente não dar conta, a gente baixa a bola também, né? Então vamos lá, né, meus amigos? Elevando o nosso pensamento ao Mestre do Amor e da Paz, pedimos neste momento pelos nomes que aqui foram colocados, para que recebamos nas mãos do Cristo paz, amor e luz. Mestre amigo, sustenta, abençoe e orienta essas famílias, esses corações, com aquele amor com o qual criaste este mundo, com aquele amor com o qual reuniste cada um de nós, ovelhas perdidas, debaixo das suas asas amorosas. Mestre, escuta nossa súplica, atende o nosso pedido, ilumina o nosso coração, fortalece nossa vida e nos dê entendimento, paz e carinho. Agora vamos ler os nomes, muito amados e queridos, de cada coração aqui presente, e pedimos que no final possamos nos unir na vibração da música que será colocada, para que o amor e a paz cheguem a estes e a tantos quantos precisam. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela luz do bem e pela caminhada do dia a dia. Fica conosco, hoje e em todos os momentos. Então vamos lá, né, pessoal? Começar a ler aqui, né, do Jitsi, depois a gente vai ler os do Instagram. Raquel Aguiar e família, Ofir Vilela de Moraes, Patrícia de Moraes, Israel Marques, Antônio Wagner, Alvarenga Lopes, Ana Júlia Duarte Paixão, Michel Racilã, Denise Rodrigues Fortes de Almeida, Lauriana Alvarenga Lopes Santos e Filhos, Igor Drummond, Guilherme Algulhou Alvarenga Lopes, Maurício Eduardo de Carvalho, muita luz, né? A Regiane está pedindo para ele. Eu sempre leio os comentários, tá, gente? Ana Maria Ferreira Alvarenga Lopes, Hélio Nunes. Né? Agora aqui os do Instagram. Né? Vamos ler aqui. Arthur Pereira Souza, Davalci Costas, Soraya Ferreira, Sidney Dawes, né? Os parentes da nossa amiga Beth, né? Miriam Rosália, né? Tá pedindo aqui pela Valquíria Ribeiro dos Santos e Família, José Rodrigues de Jesus,
Marco Henrique Guimarães Costas e sua família, Ronaldo Pereira Souza, Renato Moraes Bezerra e Andresa de Moura Pereira, Henrique Prete Moura, Alice Maria Correia e família, Maria Soares da Costa, Maria Eduarda Pereira Bezerra, Eloar Pereira Bezerra, Vinícius Salvador. Continuando aqui, né? Ana Maria, Hélio Nunes, Priscila Sotoma Pontes, Regina Célia Lucena de Melo, Leci Gevu de Aragão. E aqui também Jéssica dos Santos Lourenço. Se eu pulei alguém, gente, é porque é a idade chegando, tá? Às vezes a gente pula aqui porque mexe, né? Então nós vamos colocar aqui a música pra gente terminar, né? Chama-se Canção do Perdão, né? Do Marcos Viana, né? Que é uma releitura lá do Ho Oponopono, né? Mas que é muito linda, né? Então vamos fechar os nossos olhos e deixar as energias do amor fluírem para aqueles que nós amamos e precisam. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito. Vem me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. Quando a luz do céu vier te visitar, uma canção deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é tudo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoa, porque eu te amo
te agradeço. Essa é a canção do perdão. Nós estamos interrompendo aqui. Então, pessoal, a gente vai interrompendo porque chegou na hora, né? Para a gente terminar o culto. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine. Possamos seguir ali em frente, né? Cheios de amor, de carinho. Que a gente possa abraçar aqueles que a gente ama. Pedir desculpa, né? E desculpar também, né? Porque o perdão nos alivia de pesos desnecessários. Né? Perdoa entendendo, né? É o que os nossos amigos espirituais falam. Tenham todos uma boa noite. Jesus abençoe todos nós, né? E até quarta-feira, se Deus quiser, né? Com o nosso estudo aí de mediunidade, quarta-feira às 8 da noite. Fiquem todos com Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.